Oi pessoal, vocês já pensaram em como somos sortudos? Vivemos numa época incrível em que as prateleiras estão cheias de uma variedade de produtos e todo mundo mesmo pode encontrar alguma guloseima do seu gosto. Poucas pessoas sabem, no entanto, que muitos produtos conhecidos e amados escondem muitos segredos. E não estamos falando de sua composição, mas do porquê e para quem eles foram originalmente criados. Por exemplo, o espaguete em lata da empresa Franco-American, popular nos anos 80, embora tenha sido do mesmo jeito desde o começo, ainda levanta questões sobre a história de sua criação. Bem, como alguém teve a ideia de colocar uma porção pronta de macarrão em uma lata? E o passado alcoólico da Coca-Cola, os bifes com características medicinais ou o cereal que deixa todo mundo mais gentil? Curioso para saber? Então vamos lá. Seven Up. É um pouco difícil de acreditar, mas o primeiro produto do qual falaremos hoje celebrará daqui a 9 anos o seu 100º aniversário do dia que foi preparado pela primeira vez. A companhia The Howry Corporation, fundada por Charles Laper Grigg em 1920, inicialmente era especializada na produção de bebidas com sabor de laranja. No entanto, no mercado já havia uma famosa marca de refrigerante de laranja e, portanto, para que as vendas fossem um sucesso, era necessário criar algo novo. Então, em 1929, o Charles teve a ideia de criar uma bebida refrescante com sabor de limão e limão. O produto resultante não parecia com nenhuma outra bebida e rapidamente ganhou popularidade. Só que há quase 100 anos, ela ainda não se chamava 7-Up, mas sim Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. Ele só passou a ter seu nome atual em 1936. E agora é hora de contar o segredo principal. A bebida era muito popular não só por causa do seu sabor diferente. A verdade é que inicialmente a 7-Up tinha citrato de lítio na composição. Hoje em dia, os médicos usam esse estabilizador de humor para tratar episódios maníacos e distúrbios bipolares. Antes, as pessoas acreditavam que o lítio dissolvia os uratos no corpo humano, que são a causa de um grande número de doenças. Por esse motivo, o citrato de lítio era um suplemento bastante usado. Então, a 7-Up, ou melhor, sua antecessora, era tipo uma bebida curativa. A substância foi removida da composição apenas em 1948, após o seu uso nos Estados Unidos ter sido banido. Biscoito Graham. Apesar deste produto ser popular principalmente nos Estados Unidos, consideramos nosso dever contar sua história mesmo assim, porque, bem, ela é muito interessante. Os biscoitos Graham são algo delicioso, consumidos em tortas, puros mesmo, ou com chocolate e marshmallow. Seja como for, se trata de um alimento da categoria dos doces, dificilmente podem ser considerados saudável ou de baixa caloria. Antes, porém, tudo era completamente diferente. O responsável do surgimento dos biscoitos Graham foi o reverendo Sylvester Graham, que tinha uma dieta de estrita restrição de alimentos. Este homem, que viveu na primeira metade do século XIX, acreditava que para manter a saúde as pessoas deviam parar de se deliciar com a comida. Sua dieta era vegetariana e consistia principalmente de pão feito de farinha de trigo integral. Graham, que pregava ativamente, conseguiu um verdadeiro exército de seguidores, e foi justamente por essas pessoas que primeiro inventaram a farinha de Graham e depois os biscoitos. Apesar do reverendo não ter criado o biscoito e não ter relação com a produção deles, a guloseima leva o seu nome até hoje. Desde o início da produção em massa, em 1898, a receita mudou diversas vezes, mas, em nossa opinião, apenas para melhor. Coca-Cola. Talvez o refrigerante mais popular do mundo, na verdade, não seja tão simples quanto pareça. Acredita-se que o dia da criação da Coca-Cola seja o 8 de maio de 1886. No entanto, essa data se refere apenas à versão clássica da bebida. Na verdade, a história começou bem mais cedo, por volta de 1863. Foi justamente nesse ano que, na França, o químico parisiense Angelo Mariani desenvolveu uma receita de vinho cocainado. A bebida alcoólica foi criada com folhas da planta de coca e era muito popular. Ela era amada até por personalidades famosas como Jules Verne, Alexandre Dumas e Arthur Conan Doyle. Naquela época, havia um homem nos Estados Unidos chamado John Steve Pemberton. Ele era farmacêutico e participou da Guerra Civil, onde ficou viciado em morfina. Buscando uma solução para o problema, o homem encontrou informações sobre aquela nova bebida. Pemberton então teve a ideia de criar sua própria versão da bebida milagrosa, e assim surgiu o vinho francês Coca Pemberton. O produto foi apresentado como uma cura para muitas doenças, distúrbios nervosos
nervosos, exaustão física e mental, constipação, dores de cabeça, neurastenia, impotência, dependência de morfina. O vinho Coca prometia curar de tudo. No entanto, pouco depois a receita teve que ser alterada. O movimento social contra bebidas alcoólicas levou ao surgimento de uma versão não alcoólica em 1886. No entanto, antes de se tornar a bebida que conhecemos e amamos, a Coca passou por algumas transformações. Afinal, ela foi originalmente patenteada como um medicamento para distúrbios do sistema nervoso. Flocos de milho. Não é uma grande surpresa que este café da manhã delicioso e rápido está indiretamente relacionado ao Reverendo Graham, sobre o qual já falamos hoje. No começo, os flocos de milho da marca Corn Flakes, da Kellogg's, eram comercializados como parte da dieta de Graham. Seus criadores acreditavam que eles tinham a capacidade de reduzir a dispepsia e suavizar o comportamento moralmente destrutivo. A história começou no final do século XIX. Enquanto o movimento vegetariano de Graham dominava o país, seus seguidores faziam experimentos com vários tipos de grãos. A ideia era simples e clara: criar um alimento novo, mais acessível e mais barato que pudesse ser consumido seguindo os preceitos do reverendo. Os flocos de milho, no entanto, não foram o resultado de muitas tentativas e erros. Na verdade, a ideia surgiu inteiramente por acidente. No dia 31 de maio de 1895, John Harvey Kellogg, assim como seu irmão mais novo, Will Keith Kellogg, estavam trabalhando com trigo. Os homens cozinharam o grão e o deixaram esfriar, e foram fazer o que tinham que fazer no sanatório, onde trabalhavam como cuidadores. Ao voltar, os homens descobriram que o trigo havia ficado ressecado. Como os irmãos não tinham muito dinheiro, decidiram não jogar fora o trigo seco. Os homens passaram a massa por rolos, esperando conseguir algo como uma folha de massa. Para sua grande surpresa, em vez de massa, eles produziram flocos. Os irmãos os fritaram, alimentaram os pacientes e muito em breve o novo prato começou a ser popular no sanatório. Experimentando com outros grãos, os irmãos Kellogg acabaram percebendo que o melhor cereal era o milho. Em 1907, o produto passou a ser oferecido ao público em geral. No entanto, para que as pessoas comuns gostassem dos cereais, foi decidido adoçá-los. E assim apareceram os clássicos flocos de milho que todos conhecemos hoje. Dr. Pepper. Este já é o terceiro refrigerante de hoje, mas o que podemos fazer se as bebidas que são populares hoje em dia não foram criadas originalmente para saciar sua sede? Apesar de ser a Coca-Cola que ocupa a posição de liderança em popularidade no mundo, ela apareceu no mercado ao mesmo tempo que o Dr. Pepper. E nessa história, o personagem principal também é um farmacêutico, desta vez um morador de Waco, no Texas, chamado Charles Alderton. Em 1885, quando o homem criou a bebida, ele decidiu vendê-la em farmácias como um medicamento. Nos primeiros anúncios havia umas promessas bem sérias, do tipo: o Dr. Pepper melhora a digestão, enche de força, deixa as pessoas mais animadas e com mais energia. Era como uma bebida tônica. Claro que era tudo mentira. No entanto, devido à grande quantidade de açúcar na composição, as pessoas realmente sentiram uma pequena explosão de energia. Bife de Salisbury. Se você passear pelo mercado e se deparar com o bife de Salisbury no departamento de produtos pré-prontos, saiba que há muito tempo ele era seriamente considerado um remédio para muitas doenças. Se considera que o criador deste prato delicioso foi o médico americano James Salisbury. Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, este homem trabalhou como médico militar. Foi então que ele descobriu que a diarreia, da qual sofriam muitos soldados, podia ser combatida com uma dieta especial: café, bife magro picado e nada mais. Um pouco mais tarde, o homem se tornou um defensor da alimentação saudável e das dietas rigorosas, mas o conceito de saudável dele era bem peculiar. Salisbury acreditava que os humanos eram predadores. Não é por acaso que temos na nossa boca dentes incisivos que parecem presas. O médico também acreditava que os vegetais e os alimentos ricos em amido eram justamente a causa da maioria das doenças. Então, ele teve a ideia de criar o bife de Salisbury. Ele era feito com carne moída temperada com cebolas e outros temperos. O porpetone resultante era frito ou cozido e servido com molho gravy. A partir de 1888, Salisbury começou a promover seu prato como um caminho para a boa saúde e a longevidade. Ele sugeria comê-lo 3 vezes ao dia com bastante água e assim limpar o sistema digestivo. Goo-Goo Clusters. Há um período difícil na história dos Estados Unidos chamado de Grande Depressão. Em 1929 aconteceu uma quebra da bolsa que por sua vez levou a uma crise econômica. E como um efeito dominó, um após o outro, os efeitos começaram a serem sentidos primeiro pelas empresas e depois pelas pessoas comuns. O desemprego saltou de 3% para 25%. Outro drama foi a seca que destruiu as colheitas. As pessoas que tinham trabalho eram consideradas sortudas. No entanto, elas nem sempre tinham dinheiro suficiente para comer. Mas por que estamos contando tudo isso?
isso porque os biscoitos com chocolate Goo Goo Cluster estão intimamente relacionados a toda essa história. Nos anos 20 e 30, eles custavam apenas 5 centavos e eram vendidos como um almoço nutritivo e com alto teor calórico. Como a classe trabalhadora estava constantemente desnutrida, o Goo Goo Cluster era realmente muito valioso. Os biscoitos prometiam resolver o problema do déficit calórico de um jeito saboroso e relativamente barato. Goma de mascar. Até os anos 60 do século XVIII, as pessoas usavam vários tipos de resinas como chiclete, mas nós estamos interessados no surgimento do chiclete tradicional e popular. O general mexicano Antônio López de Santa Anna fugiu para Nova York levando consigo um grande número de chicles. Assim se chamavam a goma natural extraída de algumas árvores mesoamericanas. O general vendeu o chicle a um inventor de Nova York chamado Thomas Adams. Usando o chicle, o americano tentou encontrar um substituto para as resinas tradicionais. No entanto, nenhuma das tentativas teve êxito. Mais tarde, Adams lembrou do hábito do general de mascar chicle e tentou fazer uma goma de mascar a partir do material. O primeiro lote chegou às lojas em 1871 e, surpreendentemente, foi todo vendido quase que instantaneamente. Thomas Adams continuou a produção e aprendeu a adicionar aromas e, gradualmente, seu chiclete conquistou o mundo inteiro. Conhaque. A história desta bebida forte está intimamente ligada à história do vinho. Isso porque no século XVII, os comerciantes transportavam vinho de uma maneira incomum. Antes do transporte, o excesso de água era removido da bebida. Assim, o volume diminuía, é claro. Isso fazia com que, primeiro, ele ficasse mais fácil de transportar e, segundo, os impostos comerciais fossem reduzidos. Devolver o vinho ao seu estado original era algo feito de maneira muito simples. Bastava devolver a água anteriormente extraída. Os comerciantes fizeram isso por algum tempo, até que um dia as coisas mudaram. Alguém experimentou o vinho concentrado e percebeu que após o transporte em um barril de madeira, ele ficava muito mais saboroso do que o vinho inicial. Foi basicamente assim que o conhaque apareceu. Desde então, o vinho de uva passou a ser destilado não para o transporte, mas para produzir essa bebida forte. A história do conhaque, no entanto, tem outro capítulo. Ele foi obtido pela primeira vez na França em 1313. Naquela época, ele era muito usado exclusivamente como medicamento. Os médicos o chamavam de água da vida. Cheese Puffs. O último produto sobre o qual falaremos hoje é uma guloseima que a gente conhece como Cheetos. Esse é mais um lanchinho amado por muitos que foi inventado completamente por acidente. Curiosamente, tudo começou em uma fábrica de ração para gado nos anos 30, onde os grãos de milho eram moídos usando grandes máquinas industriais. Um dia, um homem chamado Edward Wilson notou algo estranho. O pó de milho, um resíduo da produção, inchava com o calor da máquina, transformando-se em umas estranhas fitas fofinhas. Depois de alguns experimentos, o homem conseguiu criar a guloseima a partir da descoberta. Não foi difícil, bastou adicionar temperos. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.